Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. A religiosidade pode ajudar na cura e prevenção dos desequilíbrios físicos, emocionais e espirituais que, em casos extremos, levam até a morte? Na busca por apoiar pessoas com este tipo de problemas, um casal de pastores criou em Belo Horizonte há cerca de 20 anos a Clínica da Alma, que oferece o serviço da fé e de profissionais especializados. Eu sou Etel Corrêa e este é o Fato em Foco. Depressão, transtornos de personalidade, alterações do humor, são problemas do corpo ou da alma? Eu converso hoje com Rogério Goulart, ele que é pastor, um dos fundadores da Clínica da Alma e que me disse que a missão dele é transformar vidas. Seja bem-vindo, pastor. Um prazer muito grande. Grande abraço. Pastor, fala um pouquinho da sua experiência em relação a essa prevenção ao suicídio, a esse cuidado com a vida, com a preservação da vida. Certo. Essa tem sido a grande temática, especificamente, né, esse setembro amarelo, mas esse é um trabalho que nós vemos desenvolvendo já há alguns anos nessa área. E a gente tem percebido cada vez mais, ou seja, uma deterioração dos relacionamentos interpessoais, uma deterioração dos vínculos familiares, não é? E nós temos percebido o quanto que a religiosidade, ou seja, quanto a fé, independente daquilo que a pessoa crê, né, ela tem feito diferença. Nós cremos nas escrituras sagradas, na Bíblia, né, e a gente tem percebido o quanto que a Bíblia faz diferença na vida das pessoas e o quanto que ela também faz diferença quando não é presente nos relacionamentos, quando ela não é presente, ou seja, principalmente dentro do lar inicialmente, né? Então, nesses anos todos, a gente tem visto assim resultados maravilhosos. É óbvio que a Clínica da Alma ela também tem a atuação dos profissionais, né, nessa área da psique humana, também temos a parte da psiquiatria e outros profissionais que ajudam também nessa questão do corpo, né? Mas a fé ela tem sido um grande diferencial. E o senhor poderia responder isso para a gente? A tristeza, a depressão, esses transtornos do humor, são problemas da alma ou são problemas da sociedade que as pessoas acabam projetando e transformando em doenças somatizantes? Excelente pergunta, porque existe muitas vezes uma confusão nessa questão e muitas vezes a pessoa tenta transferir muitas vezes para a questão assim da alma, trazendo muitas vezes pela influência da própria sociedade ou alegando que é a influência da própria sociedade. Embora a gente saiba que hoje em dia os relacionamentos são relacionamentos tóxicos, né? A começar muitas vezes dentro do lar, um lar disfuncional, né? Um lar completamente desajustado. Obviamente que o resultado vai trazer dano, sem dúvida nenhuma, né? Nós vivemos uma sociedade extremamente competitiva, né? Onde existe aí um desgaste emocional muito forte, existe uma cobrança por resultados, e se você não se adequa a essa realidade, então você sofre os danos em cima disso, né? O universo de pessoas nesse período que nós estamos vivendo, né? Que perderam aí uma colocação no trabalho, como que isso afetou o emocional, e tem vários fatores, sabe, que a gente tem percebido. A questão da tristeza, por exemplo, a gente tem visto como que isso tem, assim, que vai acabar desembocar, né, dentro daquilo que nós estamos trabalhando aqui, estamos falando, né? Então, a tristeza não trabalhada, a tristeza não verbalizada, a tristeza não devidamente tratada, gera uma falta de esperança, e essa falta de esperança, então, vai gerando aí uma série de situações, e principalmente situações psicossomáticas, não é? E aí a gente tem um desdobramento muito grande, né? Muitas coisas que podem gerar e desenvolver isso, chegando a quadros depressivos, e aí de níveis distintos, não é? E muitas vezes chegando a essas tentativas e muitas vezes até alcançadas, né? Eu recebi um dado essa semana de que até a classe médica tem sido alcançada por essa depressão, por essa tristeza,
e que tem ocorrido muitos casos de suicídio, inclusive entre a classe médica. O senhor ouviu falar? Sim, sim. Conheço, inclusive, uma pessoa muito, não muito próxima, mas conhecida, né, que chegou a esse limiar, mas tinha um agravante, não é? Tinha um agravante que a pessoa tinha um uso constante aí de droga, não é? Pesada. Então, assim, muitas vezes para suportar as cargas, não é? Não seja carga horária, plantões, entrando num plantão, entrando no outro, percebendo muitas vezes as consequências disso nos relacionamentos familiares, pela ausência, não é, da figura especificamente masculina, que era o caso, não é, a ausência junto aos filhos, existia uma compensação, não é, entre aspas, financeira, mas em contrapartida a ausência, a não presença, as pressões muito fortes, a concorrência muito grande e muitas vezes até desleal, né, que levou a pessoa a chegar a esse quadro, né? Então, agora é óbvio, especificamente agora falando sobre esse caso específico, tinha todo um contexto aí vindo questões familiares, de relacionamento, desajuste com a figura masculina, a figura do pai, e muitas vezes buscou vamos chamar isso, buscou essa reconhecimento, fazendo muito para justificar e buscar esse amor que nunca recebeu na sua infância. Então é um processo, né? É um desdobramento passando de geração para geração. E como que o senhor vê, como pastor, aí, que é o caminho para que as pessoas saiam desse processo, e como o senhor muito bem colocou, um processo aí de cobrança, um processo de estresse, que acaba levando a esses quadros mais graves, né? A gente vê que as crianças e adolescentes estão muito ligados à internet hoje, que é um terreno praticamente sem lei, né? Como as pessoas podem digamos, ajudar umas às outras a não chegarem nesse caso, nessa situação. Certo. Isso é muito importante. A gente precisa estar atento aos sinais, né? A Bíblia é muito clara sobre isso. A gente tem que estar atento aos sinais, né? A respeito de Jesus, a volta de Jesus. Mas nós, nos nossos relacionamentos interpessoais, quer seja, né, familiares, vínculos mais afetivos, mais fortes, a gente tem que estar atento aos sinais, não é? Porque, às vezes, dentro da nossa casa, ou pessoas próximas, quando eu falo famílias, né, agregados, ou mesmo dentro do ambiente de trabalho, a gente tem que estar atento a alguns sinais. Claro que a gente, muitas vezes, nós estamos tão absorvidos com as nossas demandas, né, que muitas vezes a gente deixa um pouco de lado essa questão da humanidade, né, hoje é tão tecnológico, né, e essa tecnologia, embora tenha seus benefícios, mas também tem os seus malefícios. Aliás, são muitos malefícios também, né, que acontecem. E aí a gente entra nessa dinâmica tão forte, a gente tem prazos, né, principalmente na sua área, né, você tem prazos, você tem pautas, você tem que correr atrás, né, e a gente aqui no nosso lado como pastor, a gente também tem as nossas demandas, né? São muitas procuras, muitas buscas, mas a gente tem que estar atento a alguns sinais. Por exemplo, isolamento, não é? Ou seja, uma hipersensibilidade ou uma irritabilidade, né? Isso é um sinal de que a pessoa, por exemplo, está vivendo, passando por uma situação talvez extenuante ou já vem de longo prazo, né? Então, outro sinal que a gente precisa perceber é essa desconexão com o meio, não é? E a pessoa busca muito o secreto, o isolamento, entrando demais, ou seja, na parte da internet, e aí que a gente percebe que os relacionamentos vão esfriando, e principalmente Jesus já falou, não é? Que o amor esfriaria em muitos. Não é? E a gente tem percebido isso, não é mesmo? E que o amor tem se esfriado nos relacionamentos. Então, aí que entra a ação da igreja, não é?
entra a ação dos pastores, não é, no sentido de estar próximo, de tentar, ou seja, envolver, de trazer a pessoa para perto, não é, perceber que a pessoa não está mais participando das reuniões, nos cultos, ou mesmo nas células, né, que são essas reuniões nos lares. A pessoa falta uma vez, falta duas vezes. Então, essa necessidade de buscar, de procurar, de ligar, o que está acontecendo, a gente pode ajudar, pode estar próximo. Então, tem uma coisa que tem acontecido muito aqui, especificamente na Igreja da Lagoinha e com a Clínica da Alma, que é um braço, que é um ministério da igreja, é que muitas vezes nós temos membros da igreja que trabalham em várias áreas, né? Até mesmo na área da comunicação. E de repente a pessoa percebe que existe alguém com uma certa necessidade, dificuldade, a pessoa entra, né, acessa com muito carinho, com muito amor, né, tentar quebrar os muros, não entrar com cobrança, o que está acontecendo? Não, mas com amor, né, com aceitação. E muitas vezes as pessoas indicam, olha, na minha igreja, eu respeito a sua crença, a sua fé, mas na minha igreja tem um ministério que trabalha especificamente nessa área, você gostaria, não é, de buscar ajuda, ali tem profissionais que acima de qualquer coisa são cristãos, mas são éticos, né, na sua conduta, no seu procedimento, porque a gente recebe aqui pessoas de várias igrejas, né, pessoas de outras denominações e pessoas que não são cristãs, não é? Porque nos assistia no programa, numa TV, ou um comentário, ou mesmo usando as redes sociais, né? E a pessoa vem. Então, assim, muitas vezes toda armada, né? Assim, o que vão fazer comigo? Será que vão me evangelizar? Não. O evangelismo, ou seja, ele é natural, ou seja, porque a primeira coisa que Jesus fez foi o quê? Cuidar das feridas do povo, não é? Suprir as carências, e eu entendo que essa é a nossa postura e deve ser a nossa atitude. Né? Como funciona a Clínica da Alma? Que tipo de atendimento é dado? Como que essa pessoa é recebida? Ok. Nós temos uma visão muito clara, não é, de 20, 21 anos atrás, quando o Senhor, assim, Deus falou muito profundamente com o meu coração da minha esposa a respeito dessa ajuda, porque nós vivemos um período que nós somos muito ajudados, né? Nós somos naturais do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e viemos para cá, para uma terra que nós não conhecíamos praticamente ninguém aqui. Né? E viemos assim numa obediência, uma certeza de que esse era o lugar que o Senhor tinha preparado para a gente, né? Depois de muita oração, de entendimento, né? E nós viemos para cá, saímos do Rio de Janeiro e viemos para cá. E aqui, então, assim, foi um processo onde assim nós somos muito ajudados, nós somos acolhidos. Uma curiosidade é que o mineiro tem uma característica muito parecida com o gaúcho, não é? Então, assim, o gaúcho ele é muito família, não é? De ter esses momentos de comer churrasco, né? Tomar um chimarrão. O chimarrão, exatamente, né? E o mineiro tem o cafezinho, tem o pão de queijo, não é? Existe esses vínculos muito fortes, familiares, de final de semana tá na casa de um pai, né, da mãe, do sogro, da sogra. E o gaúcho tem essa característica. E uma outra questão também é a questão, em função do frio, né, nesse período da região sul, agora não, que ainda já está ficando quente. Então, assim, gera muita comunhão, no sentido de um chocolate quente, uma pipoca, não é? Mesmo tomar um vinho, alguma coisa assim. Então, essa característica a gente encontrou aqui. Então, assim, nós somos adotados aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais, não é, com o carinho do mineiro, né? Que é mineiro, assim, aquela prática de, não, vem conhecer minha casa, né? A gente não tinha esse hábito, né? E mostra toda a casa. Então, assim, dizendo assim, você é muito bem-vindo, está aberto as portas, né? E o gaúcho, mesmo com a questão, assim, da desconfiança do mineiro, né? E o gaúcho abre a porta desse sentido também. Vamos tomar um chimarrão lá em casa, né? Vamos comer uma carninha, fazer alguma coisa assim. Então, isso para nós foi um momento muito, muito jóia, porque nós nunca tínhamos saído da nossa casa, dos vínculos dos nossos pais,
E a gente então veio com os nossos filhos pequenos, temos 2 filhos, e aqui a gente se sentiu muito acolhido. E a gente teve algumas dificuldades no nosso relacionamento conjugal, e Deus nos tirou da nossa terra e trouxe uma outra terra estranha, mas aqui nos sentimos hoje, assim, é a nossa casa, né? É a nossa casa. Então, o que eu falei nesse sentido, porque aquilo que a gente foi tratado, como a gente foi cuidado, como que a gente foi recebido numa terra estranha, como um estrangeiro, né? A gente aprendeu isso. E aí, automaticamente, começaram a vir pessoas com muitos dos problemas similares ao que a gente viveu, e outros, não é? Então, assim, a gente nunca estudou psicologia, estamos estudando agora, né? Depois, aí já de muitos anos, né? Então, nós tínhamos a formação em teologia, a minha esposa na área de finanças, eu tinha estudado também comunicação lá no Sul. E aí, então, hoje que a gente está estudando a psicologia, mas tudo foi em cima de princípios bíblicos. E a palavra de Deus, ele fala assim, sabe, tem uma coisa interessante, no Salmo 37, versículo 4, diz assim: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. E o versículo 5, ele fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. E o mais ele fará, você pode colocar aquilo que você quiser dentro do o mais ele fará, inclusive as questões emocionais, os nossos sonhos, os nossos projetos, não é? Aqueles idealismos muitas vezes que nós temos, e está dentro desse o mais ele vai fazer. E a gente começou a caminhar assim, não é? De uma forma muito simples, né? E é assim que a gente tem caminhado até hoje, não é? Deus trouxe muitas pessoas, está conosco e formou esse time, que aí nós estamos aí com uma faixa de umas 70 pessoas no todo, né? Pessoas voluntárias, tem os profissionais, não é? Nós temos um grupo muito grande de aposentados, mas assim, que amam escutar, estender a mão, né? Acolher, pegar um lencinho, secar a lágrima, abraçar, né? E demonstrar amor, que eu acho que é o que as pessoas mais estão precisando hoje. Não, acusadas, apontando o dedo, a gente não vai conseguir muita coisa. Pelo contrário, né? A Clínica da Alma, então, ela faz um trabalho de acolhimento. De direcionamento dessas pessoas para profissionais como necessários. Isso. Nós recebemos aqui, atendemos a partir de 4 anos de idade. Nós abrimos às 8 horas da manhã e fechamos às 22, ininterrupto, segunda a sexta-feira. Né? Então, a gente atende crianças a partir de 4 anos de idade, com toda a equipe psicopedagógica, né? Com as suas demandas. A gente atende, acolhe pessoas que já chegam com a sua busca no que tange a área espiritual, e tem aqueles que já chegam também, muitas vezes, né, com a sua busca no que tange a questões psicológicas, suas demandas, né, as suas dores. Então, todas e quaisquer demandas no que diz respeito à enfermidade da alma, ou seja, doenças psicossomáticas, que muitas vezes a gente percebe que existe uma raiz lá atrás de situações muitas vezes de abusos, de molestamentos, não é? Já de crianças, adolescentes já se cortando, não é? E muitas vezes os pais não percebem que hoje estão se cortando na região da virilha, não é? Então não é perceptível, não é? Alguns já estão nos braços, né? E a gente está ali nesse sentido para acolher, né? Então eu digo assim, você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, né? A Clínica da Alma está aberta, independente da sua fé, não é? Disponível. Nós cobramos taxas, são taxas sociais, não é? Desde o psiquiatra, o psicólogo, em respeito aos profissionais, e a área espiritual a gente não cobra, né? Normalmente a gente deixa a pessoa livre, se ela sentir no coração desejo de ajudar. Nunca vai existir uma imposição ou mesmo um constrangimento nesse sentido, porque nós entendemos que esse ministério é um ministério que nasceu antes de tudo no coração de Deus,
né? E pegou um gaúcho, uma gaúcha, trouxe lá dos Pampas, né, como diz, e nos trouxe para cá, para essa terra maravilhosa que é Minas Gerais, né? Mas, pastor, eu gostaria que o senhor me falasse, que a gente já está caminhando para o fim, os resultados que o senhor percebeu nesses 20 anos de trabalho. É de um resgate grande de pessoas, é um resultado palpável que vocês veem de pessoas que chegaram destruídas e conseguiram se reerguer? Uma coisa interessante, sabe, que aconteceu é que são muitas pessoas, né, milhares, mas a minha equipe, ou seja, dizer minha que não é minha, né, mas aqueles que compartilham conosco, sonhando esse sonho nosso de ver a transformação das famílias, é que muitos deles foram assistidos pela gente, né? Muitos deles chegaram aqui com as suas queixas, com as suas dores, seus casamentos destroçados, né, e situações, e assim, foram tão impactados pela graça de Deus, usando a equipe, né, que disseram assim, eu quero me envolver nesse negócio, eu não sei se eu tenho habilidade para isso não, mas eu quero ajudar as pessoas. É o mínimo que eu posso fazer, né, usar aquilo que Deus tem me dado para estender para os próximos, para o próximo, né? Então, muitos da equipe são essas pessoas que foram atendidas pela gente. Agora, o universo é muito grande, né? São muitas pessoas, temos muitos testemunhos de pessoas com tentativa de suicídio, que foram resgatados, mas que, acima de qualquer coisa, eles encontraram um lugar, né, para serem amados, abraçados, não é? E uma das coisas que a gente tem aqui é que, e esse é o entendimento que Deus nos trouxe, é que quando eu estou me detendo em ajudar uma pessoa, eu não estou olhando apenas para aquela pessoa, eu estou olhando para gerações. Então, uma pessoa restaurada, uma pessoa transformada, vai ser alguém, ou seja, um agente de transformação para a próxima geração. Para a próxima geração, assim como a gente sabe que o inverso é verdadeiro. Alguém, ou seja, destruído, não é, nas suas emoções, ou seja, nas suas heranças, vai ser um agente de destruição para outra geração, para outra. Então, esse é o foco que nós temos. Nós estamos aqui para servir, entendendo que eu não estou trabalhando com um indivíduo, eu estou trabalhando com gerações, e então isso é um desafio muito maior. Tanto é que o nome do nosso ministério é Clínica da Alma, restaurando gerações, não é? Porque eu estou trabalhando com um indivíduo, mas às vezes começa com um, não é? E que vai alcançar outras pessoas e outras gerações. Eu quero convidar você, o dia que quiser vir aqui, vai ser um prazer recebê-la, né? Tomar um cafezinho mineiro, né? Mas com um toque gauchês. Vai ser um prazer muito grande, viu? E todos vocês que estão nos assistindo, né? Vai ser um grande prazer. Pastor, muito obrigada. Eu gostaria que soubesse os canais aí para quem quiser procurar a clínica. Os nossos contatos, nós temos o nosso telefone fixo, que é o 3582-5051, né? Esse é o telefone fixo, né? Mas nós estamos aí no Instagram, @mclínica da alma, M de Ministério Clínica da Alma, né? O nosso site, clinicadalma.com, e ali tem todas as informações das áreas que nós atuamos, não é? E você pode fazer contato conosco, vai ser um prazer. Tem os WhatsApps todos, mas assim de cabeça eu não estou lembrando agora, não. Pastor, muito obrigada pela contribuição do senhor aqui. Lembrando que o que a gente quer não é falar sobre autoextermínio, sobre suicídio, o que a gente quer falar é sobre a preservação da vida e trazer para as pessoas, né, o caminho para sair das suas dores. Exatamente. Eu que agradeço pelo privilégio, um grande abraço para todos. Obrigada a você também que nos acompanhou. Este foi mais um Papo Forte.